Fala galera do YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram e demais meios aí que estiver prestigiando aí o meu trabalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Um vídeo polêmico hoje, pessoal, polêmico, carregado de emocionalismos, de personalismos, de pessoalidade. Deixa eu expor a situação para ver se vocês compreendem. Teve um cidadão aí no Facebook aí, denominado Andrezinho Aires. Ele se intitula como Andrezinho Aires. Ele está com uma máscara vendando aí uma parte aí do seu rosto. E ele fez uma denúncia junto ao Ministério da Justiça sobre os supostos atos terroristas que ocorreram em 8 de janeiro. E o cidadão colocou meu nome lá como um terrorista. Ele chegou a essa conclusão porque ele pegou algumas fotos e vídeos em frente de quartéis, como se tivesse alguma ilegalidade ou crime nisso, né? Eu vou mostrar que crime é a inépcia de alguns esquerdistas, o analfabetismo funcional de alguns esquerdistas e até a ignorância jurídica que ele mostrou, né? Então, se ele quiser entender como uma instrução, talvez eu esteja o ensinando alguma coisa. Pelo visto, ele entendeu pouco até hoje do que estudou, se é que estudou, né? Então, vamos lá. O cidadão define como atos terroristas, meu Deus do céu. Ele nunca leu a lei, ele não conhece a lei. O que a Lei 15.260 de 2016 diz sobre o terrorismo? O terrorismo é ação individual ou coletivo, movidos por grupos, com finalidades religiosas, raciais, étnicas ou xenofóbicas, senhor Andrezinho Aires. Eu acho que o senhor precisa ler a lei antes de sair espalhando aí as suas convicções emocionalistas e ineptas. O senhor é um inepto, pelo menos em termos de lei. Isso você já provou. Então, olha só, é definido como crime de terrorismo quando há xenofobia, que é o preconceito a estrangeiros. Eu não sei onde é que você viu isso, mostre as fontes de onde você viu isso. Preconceitos étnicos, também não sei onde é que você viu no 8 de janeiro ou nas manifestações em frente aos quartéis, questões raciais, étnicas ou religiosas, isso que é enquadrado no crime de terrorismo. Então as pessoas que foram lá podem ter cometido os crimes, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incitação ao crime, tentativa de soberania, de destituir a soberania nacional, que não é terrorismo para sua ciência, para você começar a entender as coisas. Em lei você provou que é ignorante juridicamente. E não é ofensivo, ignorante é uma pessoa que não conhece a lei, que é o que você mostrou ser. Você trata como terrorismo. Então, segundo a lei, né, e você não lê a lei, né, eu presumo que você seja um petista, não sei, pode ser, com algum grau de perturbação psíquica, talvez aí a se constatar por laudo um pouco grave, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque você enquadrou em terrorismo sem saber o que é terrorismo. A lei, a definição legal, nós nos pautamos pela definição legal, não pela definição que você e a sua turma dá de terrorismo. Qualquer um que é contra vocês é um racista e terrorista e fascista. Isso vocês são mestres em fazer. Além da ignorância jurídica, a ignorância ideológica e política. Então você define como terrorismo. O que, segundo a lei 15.260 de 2016, trata o terrorismo como um crime étnico, quando há ameaça étnica ou xenofóbica, ou religiosa ou racial, coisa que não ocorreu na frente dos quartéis e nem lá em Brasília. Se ocorreu, mostre as suas provas. Aí você trata, olha só, você pega fotos e vídeos em frente aos quartéis como se fosse crime ficar em frente dos quartéis, e mais uma vez você não leu a Lei de Segurança Nacional, que foi abolida em 2021, 1º de setembro de 2021. E a própria Lei do Terrorismo, lá de 2016, no governo
do Michel Temer, que era vice da dona Dilma, né, que acho que era sua candidata, ele trata que manifestações, passeatas, reuniões, reivindicações não são crimes de terrorismo. Tá na lei, seu inepto. Você é um inepto. Você é um moleque inepto, que nem mostra a cara. Tá bom? O que acontece então? Esse é o primeiro erro. Apoiador de atos terroristas. Quem disse que foi apoiado atos terroristas? Quem disse para você que quem estava na frente dos quartéis apoiou atos terroristas? As pessoas as que eu vi, estavam apoiando Constituição, o uso legal da Constituição Nacional, GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ativação do 142. Não havia uma ilegalidade, não havia uma inconstitucionalidade. Era um pedido, e na democracia, coisa que você não sabe o que é, pedir e solicitar aos poderes de forma pacífica, ordeira, sem armas, é algo previsivelmente legal, é algo que as pessoas podem pedir. Não tem esses grupos de esquerda e coisa e tal que reivindicam o uso da maconha. Ele tem o direito de reivindicar o que ele quer para a vida dele, desde que seja de forma pacífica e ordeira. Então quem estava em frente aos quartéis não pediu golpe nenhum, não pediu ditadura nenhuma, pediu a ativação do artigo 142, que não é crime, é a livre manifestação do pensamento. Livre manifestação do pensamento, democracia. Um dos pré-requisitos da democracia é a livre manifestação do seu pensamento, de forma ordeira e pacífica. A lei diz isso. E a própria lei, senhor Andrezinho Aires, eu estou dando uma aula, você devia me agradecer e até me pagar por essa aula que eu estou te dando. E a própria lei, ela garante que quem participa de passeatas, quem participa de manifestações pacíficas e ordeiras, mesmo em frente de quartéis, mesmo pedindo ativação da 142, ele pode exercer esse papel de forma jornalística e instrutiva. Ele pode não estar fazendo, o fato dele estar na frente do quartel não garante necessariamente que ele estava pedindo a intervenção de algo legal. Ele podia estar cobrindo jornalisticamente, instrutivamente, basta você ver os vídeos, basta você analisar, basta você ler. Eu acho que você é alfabetizado, né? Você frequentou a escola, você é alfabetizado. Eu acredito que você seja alfabetizado, ou essas progressões continuadas do Mário Sérgio Cortella, que foi instituída no governo do PT em 91 lá em São Paulo, progressão continuada que deixou uma geração de analfabetos. Ela foi instituída no governo do PT, na prefeitura de São Paulo. Gerou analfabetos, gerou pessoas que não sabem ler a lei, que não conhecem a lei e saem falando asneiras por aí, saem falando bobagens por aí, né? Então olha só, dá uma lidinha na lei, vê o que é terrorismo. Você sabe o que é terrorismo? É o porte de explosivos, de armas, é sabotar por meios cibernéticos órgãos institucionais. Quem cometeu isso? Terrorismo é você usar de xenofobia, de preconceitos religiosos. Ele não é a abolição do Estado Democrático de Direito. A abolição do Estado Democrático de Direito é crime e aí deve ser punido, mas as pessoas que necessariamente estavam em frente dos quartéis estavam solicitando a Constituição, a ativação do 142, a garantia de lei e ordem. A intervenção nem militar, seu inepto, era a intervenção federal, coisa que o Lambão, eu acho que o Lambão é o seu candidato presidiário aí, ficou 9 anos preso, ele acabou decretando no Distrito Federal, entendeu? Então, aprenda a ler a lei. A própria lei do terrorismo, ela diz que reuniões, passeatas e manifestações não se enquadram no crime de terrorismo. Terrorismo é outra coisa, é isso que eu estou te explicando. É mover ações violentas, armadas,
por intolerância religiosa, étnica, racial ou xenofóbica. Xenofobia, você sabe o que é? É aversão a estrangeiros, entendeu? Ou preconceitos religiosos. Olha a aula que eu tô te dando. Você tá tendo uma aula hoje. Devia até me pagar por isso. A mesma lei do terrorismo lá de 2016, 15.260, feita na transição da Dilminha para o Temer, né, os golpistas lá, que agora estão no seu governo aí do PT, estão no seu governo, todos os golpistas voltaram. Segundo o próprio Lambão, diz que eles são golpistas, né? Então, o que acontece? Olha só, nessa mesma lei diz que passeatas, manifestações e reuniões, principalmente pacíficas, não são enquadradas no crime de terrorismo. Antidemocrático, você cita apoiadores, passeatas antidemocráticas. Qual é o critério que você tem de democracia? Democracia é só aceitar um lado da história. Qualquer manifestação contrária ao seu espectro político você taxa como antidemocrático? Como é que é isso? Me explica isso. Antidemocrático é roubar a nação, viu, garoto? Vai estudar, é colocar dinheiro em outros países aí para salvar o grupinho e deixar o país se ferrando. Isso é antidemocracia. É prender opositores por crime de opinião. Nada mais democrático do que você emitir uma opinião. Você emitiu uma opinião e tem o direito de fazê-la. Você só não tem direito de ser um inepto que não lê a lei, que não conhece a lei, não sabe o que é terrorismo, não sabe em quais casos se encaixa a lei do terrorismo, não sabe o que é a lei de segurança nacional. Você topa um debate comigo sobre a lei de segurança nacional? Você não topa, seu garoto, seu moleque, que não frequentou a escola. Ou se frequentou, foi na progressão continuada aí do Mário Sérgio Cortella, que apoia o PT, que fez todo mundo ficar analfabeto aí, funcional. Lei de Segurança Nacional, revogada em 2021, feita em 83, muito genérica, muito ampla. Essa Lei de Segurança Nacional, garoto, ela prevê crimes contra a integração nacional, crimes contra a soberania nacional. Integração e soberania diz o seguinte: nós temos um governo soberano, internamente ou internamente. Você não tem nenhum poder que só pode se sobrepor a esse poder legalmente constituído. Se sobrepor não quer dizer que você não possa se manifestar e exigir que seja cumprida a Constituição, o artigo 142. Integração é o desmembramento. Caso algum Estado queira fazer a secessão, né, a se separar, ele é punível, né? Aí talvez possa até se enquadrar aí num crime de Estado, em alguma coisa, né? Acho que nem nesse caso se encaixa terrorismo. Aí você tem os crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, se alguém incitasse as Forças Armadas contra algum dos poderes constituídos, você pode ter um crime contra o Estado Democrático de Direito, né? Ou contra as instituições ou contra as pessoas legalmente eleitas. Mas quando você tem a solicitação da garantia da lei e da ordem, não se está incitando crime nenhum. Não está incitando animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, ou mesmo sobre um governo que ganhou as eleições. Está se pedindo que seja feita a garantia da lei e da ordem e sejam checados todos os processos, a legalidade de todos os processos, e que se tome uma atitude contra eventuais erros que houve nesse processo aí de constituição dos poderes democráticos. Ninguém estava pedindo ação violenta das Forças Armadas contra ninguém. Estava pedindo-se a garantia da lei e da ordem. Eu ouvi lá uns gritos: o ladrão não sobe a rampa, se subir a gente acampa, né? Mas é um direito que as pessoas têm de se manifestar. Como é que você pode chamar um ato, uma manifestação do pensamento, da liberdade de expressão, de um ato antidemocrático? Nada mais democrático do que você expressar a sua opinião. Se você expressar a sua opinião de forma criminosa, você vai responder por isso, por uma opinião que você tem criminosa, que não é o crime propriamente dito. É uma opinião que você teve errada, né? Que nem você, por exemplo, você deu uma opinião, os crimes de terrorismo.
É uma opinião tua. Isso é crime? Depende. Se você sabia o que era terrorismo, eu acho que não, porque você deve ser um incapaz, um inepto, né? Legalmente, você não lê a lei, você fala abobrinha sem pensar. Você não cometeu o crime porque você deu uma opinião errada por desconhecimento, por ignorância jurídica. Não necessariamente por crime, por criminoso. Agora, se você sabe o que é terrorismo e atribui a alguém sabendo o que é terrorismo, aí você comete um crime, né? Então veja bem, Lei de Segurança Nacional. Você topa um debate comigo sobre a Lei de Segurança Nacional? Onde o artigo 142 ele diz claramente que as Forças Armadas são um poder constituído sujeito ao governo do mandatário, do presidente. Então, se ele ativar o 142, qualquer governo, o Lambão ativou a intervenção federal em Brasília. Legal. Foi um ato legal. Não está se cometendo crime nenhum. Entendeu? Cobrir jornalisticamente, verificar o que estava acontecendo dentro do quartel, filmar a bandeira nacional, cantar o hino, é expressão de nacionalismo, que eu acho que você não tem. Não de terrorismo. Entendeu? Cantar o hino não é crime, né? Forças Armadas salvem o Brasil. É crime pedir... Qual é a função dessas Forças Armadas? É o quê? Deixar os negros meter a mão e levar tudo embora e ficar quieto? Como é que é? Como é que você me responde isso, né? Qual que é a função das Forças Armadas? É fazer ditadura? Não, ninguém pediu isso. Intervenção federal, algo constitucional. Então eu estou falando em nome de quem estava lá, que você chamou de antidemocrático, que você nem sabe o que é democracia, porque o primeiro princípio da democracia é a manifestação da opinião. Se ela for criminosa, você responde. E segundo a lei, a própria Lei de Segurança Nacional, que eu duvido que você topa um debate comigo, que você não conhece, você nunca leu, eu acho que você sabe, se é que sabe ler, né? A Lei de Segurança Nacional, ela diz que cobrir atividades jornalísticas ou de estudo ou de análise não constitui crime nenhum. Crime nenhum. O que constitui crime é incitar violência, tentar abolir gravemente o Estado Democrático de Direito, que é o que aquelas pessoas de Brasília fizeram, com conivência de governos ou com infiltrados, não sei, nem me interessa saber, eu acho que pode ter tido, né? Incitar animosidade entre as Forças Armadas ou entre as Forças Armadas e os poderes constituídos. Agora, quem é que incitou animosidade? Foi feito um pedido livre, manifestações pacíficas e ordeiras, desarmadas, o que nunca vai ser terrorismo, você não entende nada disso, para que se ativasse a 142, para que os poderes constituídos fossem observados pela lei, e nesse caso pelas Forças Armadas, que constituem parte da lei, parte dos poderes também. Não estava se cometendo crime contra soberania nenhuma, né? Contra um governo soberano. Esse governo não tinha nem sido diplomado ainda, ele nem era governo, ele era um governo que queria assumir. Contra instituições do Estado, né? Qual instituição do Estado que foi ferida se você pediu uma intervenção dentro da Constituição, né? Tudo bem, a 142 nós podemos discutir, ela não diz nada, ela diz nada com nada, ela diz, olha, pode agir as Forças Armadas em caso de desordem, mas quais são os casos, o que ela considera desordem, né? Aí a gente pode debater a lei, interpretar a lei. Agora, você me provar onde é que há terrorismo ou apoio a terrorista, você tem que estudar mais antes de falar besteira, de falar bobagem, entendeu? Porque não provando que houve terrorismo, e não houve mesmo, não provando que manifestação, ou melhor, já arquiprovado que manifestações não são crimes, elas não são crimes, você responde por calúnia, né? Então dá uma olhadinha aí na lei aí, o que é calúnia, viu? Estuda mais. O que é democracia? Quer um debate sobre democracia? Primeiro princípio é liberdade de expressão e manifestação. Primeira coisa, manifestações pacíficas e ordeiras não são antidemocráticos. Não é porque o cara não gosta aí daqueles que você gosta que é antidemocracia. Vocês querem criar uma frente ampla pela democracia, que é tudo que não é igual a nós é antidemocrático. Você acha isso justo? Você acha que é legal? Democracia, o comunismo e socialismo aí que vocês defendem aí
é democracia? Responda para mim, vamos ver se você tem argumentos ou se você vai vir com os argumentos subjetivos atacando o argumentador. Você não tem argumento, você vai atacar o argumentador. Então estuda a lei, vá ler a lei, né? Pare de bobeira de internet. Um boboca pretensioso e inepto.